educação. Vale a pena. Olá. A Lei dos Crimes Ambientais de 1998 é a principal legislação que protege os animais. Pela lei, situações de violência e maus-tratos contra os bichos podem levar o agressor para a cadeia por até 1 ano. O projeto na Assembleia Legislativa prevê a implantação de um disque denúncias para a população registrar casos de maus-tratos aos animais. Este é o tema do programa Em Discussão de hoje com as nossas convidadas. A médica veterinária Vânia Plaza Nunes, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Joelma Dvoranovski, do Instituto 100% Animais, Silvana Fedeli Prado, da ONG Patas Terapeutas e Camila Teixeira, que é protetora animal. Muito obrigado pela presença de todas aqui nesse programa Em Discussão. Eu vou apresentar também aqui uma figura tão importante quanto as nossas convidadas, é o Namor. Ele é um Golden de 7 anos de idade. Há uma estimativa de 30 milhões de animais abandonados no mundo todo. No Brasil não há registros oficiais sobre maus-tratos e daí a importância de meios para a população denunciar. Este cavalo foi abandonado depois de ser cruelmente agredido. Ele sequer tem forças para se levantar. Já este cachorro foi enterrado vivo. E cenas de abandono, negligência e violência contra animais são cada vez mais comuns. Dados da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo mostram que o número de denúncias de maus-tratos a animais mais que dobrou nos últimos 4 anos. O departamento atendeu em 2014 3.867 denúncias. Segundo o chefe da Divisão Operacional da Polícia Ambiental do Estado de São Paulo, o problema de maus-tratos a animais é ainda mais preocupante do que se imagina. Nós fizemos uma pesquisa aqui interna, a Polícia Militar Ambiental, que indicou que 1/3 de todas as pessoas que maltratam animais têm outras passagens criminais. E dessas outras passagens criminais, 50% são de crimes violentos contra as pessoas. Então, atender crimes de maus-tratos aos animais pode evitar que pessoas sejam vitimadas por homicídio, estupro, são lesões corporais que é o principal. Ou seja, atender esse tipo de ocorrência pode impedir que crimes piores venham a acontecer. Para trazer mais segurança aos animais e para o cidadão, um projeto de lei de autoria do deputado Jorge Atto prevê a criação do Disque Denúncias contra Maus-Tratos aos Animais. As denúncias serão cadastradas, averiguadas e os criminosos punidos. Atualmente, as denúncias de violências contra animais são feitas na própria delegacia ou por telefone para o número 190 da Polícia Militar. Depois são apuradas pela Polícia Ambiental ou Civil. O PL 206 de 2012 quer mudar isso. O Disque 800 facilita, o indivíduo não precisa pagar, não tem ônus, inclusive, né? Ele liga rapidamente, tem lá um delegado, um investigador na ponta, atendendo essas ocorrências. E precisa ser uma pessoa especializada. Quem ama o animal sabe da importância que tem isso. Para quem combate diariamente a violência e crueldade praticada contra os animais, o PL 206 de 2012 é uma mudança necessária. Eu vou criar um 0800, primeiro uma referência para a população. Eu tenho um número para ligar. Segundo, eu tenho uma centralização de banco de informações, que é fundamental para a pesquisa, é fundamental para a segurança pública. Parece uma lei tão insignificante, mas ela faz a prevenção para não buscarmos qualidade de vida, faz a prevenção contra a violência. Quem agride um animal, agride o ser humano também. Vânia, considerando que aqui só temos mulheres aqui falando sobre essa causa, é uma coincidência ou as mulheres abraçam mais a proteção aos animais do que os homens? Vocês estão mais ligadas ao tema? Na verdade, eu acho que sim, isso tem a ver com o gênero mesmo, né? Biologicamente, as mulheres evolutivamente desenvolvem mais a questão do cuidado, da atenção, nas pequenas coisas que podem fazer a diferença no dia a dia de uma família, de uma casa, de um lar. E o que nós percebemos é que, por estar no ambiente doméstico, as mulheres também têm mais atenção com os animais, nos dois sentidos, né? A gente sabe que, embora para nós cause uma certa repulsa, mas também tem muitas mulheres que maltratam animais, né? Que são colecionadoras de animais, que é o outro lado ruim da história. Mas as mulheres, sim, são pessoas, são o gênero mais sensível, ou que se mobiliza com mais facilidade, com menos receio, né? Com menos medo de ficar meio... o que as pessoas vão dizer quando é para defender a vida dos animais. Camila, o que é um maltrato contra o animal? O que a gente pode considerar como tal? São inúmeros, né? Dá para você ramificar muito essa questão, porque
Eu resgato animais desde criança e já peguei inúmeros tipos de maus-tratos, tanto o abandono em vias públicas, ou até mesmo um cachorro que tem uma casa. Às vezes a gente acha que o cachorro, por estar dentro de uma casa, por ter um dono, ele está isento de maus-tratos, mas nem sempre. Tem cachorros que vivem acorrentados, canis clandestinos. A gente encontra muitos canis clandestinos que fazem as matrizes darem cria de 6 em 6 meses, uma alimentação inadequada. Então, é muito amplo, é uma questão muito ampla, maus tratos. Tem os mais graves, que são animais espancados, cavalos usados por carroceiros, mas, assim, se você for a fundo mesmo, eu acho que entra muito numa questão de educação. Eu moro em Itaquera, que é um bairro muito carente. Eu visualizo diariamente inúmeros casos de maus tratos, de cachorros abandonados, cachorros não bem cuidados em suas casas, cachorros de ONGs mesmo, que se dizem protetoras que não protegem, protetores que se dizem protetores que, na verdade, não são protetores. Então, quanto mais você cava, assim, mais você encontra, entendeu? Então, eu acredito que, se de fato essa lei for aprovada, é aquilo que o policial acabou de dizer. A gente vai ter uma centralização, que acho que é o que falta. A gente vai ter banco de dados, a gente vai ter registro das pessoas que fazem isso. Então, você vai saber se aquela pessoa é reincidente ou não. Você vai dar um empoderamento social, que eu acho que a gente não tem esse empoderamento. Muita gente tem vontade de denunciar, mas não sabe por onde fazer isso, né? Então, eu recebo inúmeras denúncias na minha página, que é o Cantinho do Chiquinho. Camila, um cachorro está amarrado no telhado, eu ouço o vizinho espancar o cachorro, mas eu não tenho um poder para decidir isso. O que eu posso é ir lá bater na porta do vizinho, conversar com ele, mas é uma coisa muito amadora, por assim dizer. Então, se a gente tiver uma presença oficial que, de fato, vai lá e averigue isso, acho que fica bem mais argumentado e fundamentado. Joelma, qual é a dificuldade de trabalhar, de abraçar essa causa, de abraçar essa bandeira, sem ter esse banco de dados, sem ter esses números oficiais sobre o que é que está acontecendo com os animais? Eu acho que é importante comentar, né, complementar o que a Camila falou, que o grande problema hoje é que está tudo completamente descentralizado. Se a gente quiser fazer uma denúncia sobre um animal silvestre, tem 4, 5 telefones que você tem que ligar para o IBAMA. Animais domésticos é um outro número. Então, a população não sabe a quem recorrer. Exatamente. E, além disso, a parte da denúncia em si só não é importante. Claro, é muito importante, mas a gente precisa ter todo o processo. Qual é o processo? Eu resgatei esse animal, eu retiro desse local que ele está sendo maltratado. Eu vou levar para onde? Todas as organizações estão superlotadas, vocês sabem disso, né? Então, acho que a gente tem que pensar num todo. Isso é uma parte importante da centralização. Mas e todo outro processo? Como é que vai ser apurado? Quem é que vai definir um local adequado, um centro de convivência para receber esse animal que foi retirado dos maus tratos? Para onde é que a gente vai levar? Muitas vezes, a gente tem que recorrer aos amigos. Por favor, eu resgatei um animal. Se você tem lugar na fazenda para a gente levar esse cavalo, porque realmente não tem para onde ser levados esses animais. O centro de zoonoses em São Paulo está completamente lotado, né? Eu acho que a gente tem que pensar num processo total do Disque Denúncia, que é uma parte. É uma continuidade, né? Então, ligar para um 190 ou procurar uma delegacia de polícia, isso é para algumas situações. Quer dizer, cada tipo de animal tem um local específico. Você me permite só fazer uma colocação que eu acho que é importante, é assim... Essa multiplicidade de números de telefone e a não capacitação de quem está do outro lado da linha para poder saber como se posicionar é o grande problema inicial. Porque toda essa consequência que vem depois, as pessoas tentam de alguma forma resolver. É muito simples quando é um gato, um cachorro, mas é muito mais complicado, aparentemente, mas é muito mais complicado quando é um animal silvestre, quando é um animal que é submetido a uma legislação completamente diferente daquela que, na verdade, rege de uma forma em geral a questão dos animais domésticos. É mais complicado quando você tem um animal de grande porte, um cavalo pesa 300, 400 quilos, como é que a gente faz? Né? A gente acabou de ver uma imagem de um animal numa situação bastante grave e crítica e a gente tem todas as dificuldades. É lógico que a criação de uma central com pessoas orientadas ao que proceder é fundamental, mas a sequência do processo é importante, porque nós não podemos pensar só numa cidade como São Paulo, que é muito complexa. A gente pode pensar em cidades ao contrário, muito pequenas, e que na verdade não tem uma estrutura base
para atendimento no município. Muitas vezes a gente tem um serviço regionalizado, né? Isso acontece até no serviço da polícia ambiental para outras áreas. Eu moro numa cidade que é assim, né, no interior do estado, ou até para as polícias de uma forma em geral, onde você tem uma central regional, que é quem monitora várias cidades com uma população bastante expressiva, não como a da cidade de São Paulo, mas bastante expressiva. Então, essa dificuldade, ela, na verdade, pode ser superada a partir do momento que uma central de criação de informação, ela vai centralizar e você vai pegar e vai fazer uma avaliação epidemiológica em relação a isso. Qual é o crime mais comum? Que tipo de animal? Da onde isso está vindo? Quais são os indivíduos que normalmente são acusados? Eles estão domiciliados? As pessoas estão dentro de casa? Isso está acontecendo, por exemplo, num evento. Nós nem comentamos eventos, por exemplo, como rodeios e festas onde se usam animais, passeios onde, teoricamente, eu vou fazer um passeio, uma atividade com os animais, mas os animais podem, como a Camila colocou, a questão do conceito de maus tratos, ele é muito amplo. Então, tudo isso precisa de um sistema, sem dúvida, que receba e saiba direcionar, mas a estrutura de apoio para que as coisas melhorem realmente precisa existir. Que eu acho Silvana, que... Ai, perdão. Nada está bom exatamente no sistema, quer dizer, nem há a centralização hoje da chegada dos dados, nem as pessoas que hoje recebem as informações estão preparadas para receber essas informações e nem aquelas que dão sequência ao que tem que ser feito também não estão preparadas para isso. Eu fiquei pensando no que elas falaram. Eu acho também que quem é que vai receber, quem é que vai até o local. Quem são essas pessoas? São os policiais, eles estão preparados para esse tipo de atividade? Então eu fico pensando, porque eles sabem tratar com pessoas, mas quem vai lá para tratar do animal? Claro que eles vão primeiro tratar as pessoas, né? Para depois ver. Como é que vai ser toda a dinâmica disso? Eu acho que esse que a grande pergunta que fica por trás, né? Comentando que cada um está falando um pouco disso, né? Exatamente sobre isso. Houve uma denúncia de 30 cabeças de vacas, né? 30 cabeças de gado que estavam sendo maltratadas. Inclusive foi o capitão Hobbs, esse que estava dando a entrevista aqui na matéria, que foi resgatar. Ele me ligou, Jô, eu preciso levar 30 vacas para algum lugar. Ele não tinha como transportar, ele não tinha para onde levar, né? Então, é exatamente o que tu falou. Quem é que está? As pessoas não estão preparadas. Hoje, a Polícia Militar, eles receberam 5 ou 7 carros preparados para resgatar uma onça pintada, animais silvestres, né, de grande porte. E esses outros animais, como a Vânia falou, não tá, acho que a gente tem que preparar o todo, né? E nada melhor que nós aqui para discutirmos esse assunto e levar sugestões. Eu acho que a gente que faz acontecer essas ideias, que é muito importante essa discussão da sociedade civil. Camila. Não, em relação ao que ele mesmo havia dito, que muitos dos responsáveis por maus tratos dos animais são pessoas com potencial para fazer isso com seres humanos. Só que eu acho que a gente também tem que parar de sempre centralizar tudo no ser humano. Vamos cuidar dessa denúncia, porque ele pode virar alguém que vai maltratar um ser humano. O maltrato ao animal já é um crime muito horrível. Eu acho que a gente tem que parar com um pouco do especismo, de acreditar que o animal é um ser menor. Eu acho que isso que faz com que tudo é banalizado. A gente liga, um cachorro está sendo chutado. É muito banalizado essa denúncia, ela não é levada a sério, porque parece que... Quantas críticas a gente recebe? Tantas crianças passando fome, vocês cuidando de cachorros. Acho que isso a gente ouve ao menos umas 2 vezes por dia. Acho que é cultural também, eu acho né? que é um trabalho de saúde pública que a gente faz. Para quem ama animal, é um trabalho a ser aplaudido. Para quem não gosta, também é para ser aplaudido. Porque se você não gosta daquele animal na rua, eu estou retirando ele para você não ter que vê-lo mais. Qual que é a relação entre nível cultural, nível de educação, com a questão do maltrato aos animais? Para mim, ela é muito direta, ela é muito clara, assim. Eu trabalho na Livraria Cultura do Shopping Bourbon e eu frequento muito a região da Pompeia. Eu não vejo nenhum animal abandonado ali. Quando eu vou para o meu bairro, que é Itaquera, e não é uma questão de que as pessoas fazem isso propositalmente. Eu acho que vem muito... Você não tem dinheiro para comprar comida para você mesmo, para os seus filhos. Então, o cachorro, ele nem sempre vai ser estrutural. Eu queria, na verdade, fazer uma né? consideração sobre isso, que eu acho que é importante até para a gente não criar uma visão errada sobre as questões, que é o seguinte. A questão dos maus tratos, ela perpassa as classes sociais, né? Então, a gente vê que tem a violência, o abuso, o abandono e maus tratos em coisas onde, na verdade, a gente nem pensa. Por exemplo, eu vou usar um exemplo bem diferente do que o cachorro que está abandonado na rua ou aquele cavalo que foi espancado.
Hoje existe um modismo, uma prática cultural na sociedade do século XXI, que é você ter um cachorrinho de estimação, né? Pode ser um cachorro até grande, como o Namor aqui que está conosco, e as pessoas acham que ele tem que ir toda semana no pet shop tomar banho, às vezes até mais de uma vez por semana, passar perfume, tomar banho de furô, pôr lacinho, e tira completamente a personalidade daquele animal, a possibilidade daquele animal agir como um cão no ambiente natural. Então, essa questão da humanização, ela precisa ser entendida de uma forma bem adequada. Porque mesmo em situações onde aparentemente existe uma relação positiva da pessoa com o animal, isso não é verdade. Uma outra coisa bastante importante, por exemplo, é a exposição de cavalos. Vou pegar um extremo bem diferente. Então, as pessoas imaginam assim, mas aqueles cavalos que vão numa exposição, nossa, eles são super bem cuidados. Eles ficam, o cavalo é um animal de vida livre, é um animal que gosta de viver em grupo. E aí ele é um garanhão que para aquela pessoa ele vale muito dinheiro, ele vive fechado numa cocheira, que pode ser de 30 metros quadrados, 50 metros quadrados, mas ele pouco tem contato com a luz do sol, ele não tem contato com nenhum outro animal da espécie dele, quase nunca, a não ser quando ele é usado como reprodutor. Ele é super escovado, eles passam graxa no casco, eles raspam o pelo da orelha, quer dizer, maqueiam todo o animal, adestram aquele animal para ter um comportamento, usam substâncias e uma série de outras coisas para fazer com que aquele animal fique numa postura determinada. Qual é o grau de bem-estar que aquele animal tem? Então, na verdade, a questão de conceito de maus tratos, ela realmente é ampla. É óbvio que a gente tem muito mais facilidade de reconhecer os maus tratos quando a gente vê um animal magro, abandonado na rua, cheio de doença, as pessoas batendo, espancando. Mas não é necessariamente isso. Mas não é necessariamente isso. Ou seja, então, a gente tem uma necessidade de uma mudança completa da nossa sociedade e a gente está passando por um momento de transformação, porque há 20 anos, há 15 anos atrás, a gente não tinha, mesmo sendo mulheres, pessoas como nós que estamos aqui hoje, sendo reconhecidas para serem ouvidas pelo trabalho que fazem, e ao contrário disso, muitas vezes as pessoas eram tratadas como loucas. Então, nós estamos vivendo um momento de transição, e nessa transição nós ainda temos problemas graves de condutas aceitas pela sociedade, mas que não significam que os animais estão sendo bem cuidados. Aqui na TV Assembleia SP, você acompanha o programa em discussão. Nosso tema hoje, Disque Denúncias para a população apresentar casos de maus tratos aos animais, projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa. O intervalo, voltamos em seguida. Até já. Aqui na TV Assembleia SP, de volta com o programa em discussão. Estamos falando hoje sobre o projeto de lei de autoria do deputado Jorge Ato, do PMDB, que prevê a implantação de um disque de denúncias para a população registrar casos de maus tratos aos animais. Silvana, e a história do Namor? Vamos falar um pouquinho dele. Ele foi um animal maltratado? Como é que ele chegou até você? Ele foi um animal que ninguém queria, porque como ele era... Também tem isso, né? Põe para procriar... né, junto o macho com a fêmea ali, depois vão fazer comércio com os animais. E ele sobrou na matilha porque ele era o grandão, era o bobão, e ninguém quer um cachorro assim. Então ele, embora ele é de uma família de animais terapeutas, ele assim, foi praticamente deixado de lado. Aí eu entrei na história e transformei ele realmente além de um animal normal, a gente sempre tem essa discussão que a gente também faz maltratos com os cães terapeutas, os animais terapeutas, não. A gente, enquanto eles estão trabalhando, eles estão ali afetivos, eles fazem as coisas, nada é obrigatório porque tem que ser prazeroso para eles. Mas aí quando eles voltam para casa, eles são animais normais, a gente deixa correr, brincar. Então, assim, e tem outros animais, a gente na ONG tem vários animais que são resgatados de maus tratos. Eu mesmo tenho mais 2 terapeutas, nós pegamos, que eles estavam jogando latinha no cachorro, e outro eu peguei abandonada na estrada. Fora outros casos de animais que a gente tem de abuso mesmo. E hoje são excelentes animais que acabam humanizando, é incrível de falar, né? Os animais humanizam as pessoas dentro dos locais. Você falou que ele foi recusado porque ele era tido como um bobão. Bobão, grandão, sabe? Ele assim... O que é um animal bobão, a ponto de ser rejeitado, de ser recusado?
As pessoas gostam do que você chama o animal vem, brinca, quer pegar. Então, isso é cachorro legal, né? Que as pessoas têm essa, assim, essa fantasia. Mas ele era um filhote. Filhotinho, Então, tinha acabado de nascer. Tinha acabado de Na nascer. ninhada, aí ele foi recusado. Tinha uns 30, 40 dias, começaram a vender os animais. Aí ele foi deixando, ninguém queria, porque era um cachorro que ficava mais lá atrás, ele também, ele não queria saber, ele era gordinho, ele saía do estereótipo de um daqueles cachorros, assim, espertinhos. Então ele acabou, embora hoje a gente sabe que tudo isso vem do fato que ele tem hipotireoidismo, e precisou a gente descobrir isso, por isso que ele não tinha toda essa motivação. Então as pessoas acabam, assim, querendo, numa escolha, aquele cachorrinho mais espertinho. Você como médica veterinária, né? Isso mesmo. E acham que é o melhor cachorro. E não é, porque às vezes um cachorro que vem à frente, pelo que eu sei, ele quer ser o líder Aí você tem que ter um trato bem superior com esse cachorro do que com esse aqui, que é um cachorro mais calmo, vamos dizer assim. Camila, quando você destacou aqui lá no seu bairro, em Itaquera, bairro periférico, você vê lá os animais pelas ruas, com uma aparência não tão boa, mas também considerando aqui o que a doutora falou, que não é a aparência que vai identificar se o animal está sendo maltratado ou não. A população sabe, os donos dos animais sabem, especialmente esses que não têm o dinheiro para a melhor ração, para levar no pet shop, eles sabem o que é tratar bem um animal, ou às vezes cometem maus tratos e não sabem que estão cometendo. Tem um maltrato óbvio, né, que é você espancar, que é você deixar sem comer, e tem o mais sutil, por assim dizer, que é não dar o melhor veterinário, não vacinar o animal, aquela vacina anual que é super importante. Então, muito vem do não saber, de não ter uma educação formada para isso, e muito vem do próprio caráter da pessoa. Lá existem diversos tipos, não somente o que a Vânia falou agora de humanizar demais. Eu também sou contra, mas eu acho que na atual circunstância que nós estamos agora, a gente tem que olhar de fato para esses que não são nem um pouco humanizados. Aliás, humanizar é um termo que eu cada vez duvido mais do quanto ele é bom, porque eu falo humanizar. Então, se o animal está humanizado, ele está no mesmo nível que a gente, então ele está bom. Então, acho que é um pouco arrogante essa nossa ideia, não digo nossa aqui, tá? Nossa no geral, de que o humano é o melhor, né? Então, acho que o ser humano ele tem que ser um pouco menos arrogante, ele tem que começar a trabalhar uma relação de igual para igual. Eles têm uma troca, assim, que é uma... Acho que a troca com o animal assim, é uma relação tão linda que eu não entendo como que as pessoas não conseguiram perceber isso ainda. É gratuita, é recíproca e muito sincera. Então, o que eu vejo no meu bairro, voltando à tua pergunta, assim, muitos animais abandonados, porque assim, é muito de periferia mesmo. Você tem o cachorro do bairro, aquele que tem uma casa, mas ele passeia. Então, o que eu tenho que fazer lá? Um processo seletivo. Então, eu olho, eu falo, esse está mancando, mas aquele está com o olho muito machucado e muito magro, pode ser uma sinomose. Então, eu vou de acordo com a gravidade do animal. Eu adoraria ter um trabalho onde eu pudesse recolher, adoraria ter um espaço onde eu pudesse levar, mas, na verdade, meu trabalho é de formiguinha. É só eu. Fora esse trabalho, eu não considero um trabalho, eu considero uma paixão que eu aplico todos os dias. Eu tenho um trabalho de verdade, assim, remunerado. Então, me sobra pouco tempo, mas em Itaquera você tem pouquíssimos protetores e muitos casos de abandono. Nunca peguei uma denúncia em Itaquera, assim, direcionada ao meu bairro, assim, mas eu sei que existe. Mas já peguei muitos casos de abandonos Como é que funciona o seu trabalho? Você circula pelas regiões? É ocasional, em observação? assim, eu acho que a gente cria, acho que vocês sabem do que eu estou falando, você sempre olha procurando, você vai numa rodovia, você fica olhando para o lado para ver se não tem nenhum cachorro abandonado. Se tem um plástico preto voando, você acha que é um cachorro que foi atropelado e que... Então você cria um tipo de visão, muito... É diferenciada, né? Diferenciada. Então... eu já resgatei cachorro em Angra dos Reis, já resgatei cachorro em Budas Artes, esse que eu recebo como apelo que as pessoas fazem para mim. Mas geralmente é no acaso mesmo. Estou andando pela rua, eu resgatei semana passada um pincher que eu estava passando em frente à delegacia em Itaquera, vi todos os carros desviando. Eu falei, por que as pessoas estão desviando? De repente tinha um pincher estava no meio da rua. Eu descobri que ele era surdo, que ele estava dormindo ali porque era mais quente. Coloquei dentro do carro e levei. Aí é o processo de formiguinha mesmo, você leva para o veterinário, eu tenho a página que tem um alcance bacana e me viro como posso. Faço rifa, tenho a lojinha do Chiquinho, que é o cachorro que é o dono da página, né?
que eu falo que ele é o dono. Então, eu acho que assim, essa questão cultural mesmo, ela existe para mim mesmo, porque eu vivencio isso todos os dias no meu bairro, eu vejo que... E eu não vejo isso por aqui. Eu vejo, por exemplo, se tem um cachorro abandonado numa região mais nobre, ele chama muita atenção. As pessoas falam, a gente acha que está perdido, tem uma mobilização, coisa que em Itaquera você não vê. Mas você não tem, aqui não pode ser que não tenha cachorro na rua, mas tem aqueles cachorrinhos que, por exemplo, saem, o dono vai para passear com um carrinho de bebê. Sim, isso é uma humanização. Exatamente, mas que eu é... acho que acaba sendo maus tratos. Aquele Sim, cachorro claro. que fica dentro de um apartamento ou durante numa casa, sozinho, o dia inteiro. Aí você Sim. torna esses bichos neuróticos. Que é o protecionismo egoísta, né? Exatamente. Que é aquela coisa, Aí ele você é tem os extremos, é um né? troféuzinho que você leva, né? E ele, quanto mais nobre, mais de raça, mais pedigree ele tiver, mais valioso ele é. E tanto que essas pessoas, elas gostam do cachorro delas, né? Então, se de repente você passa com o seu vira-latinha aqui do lado, elas meio que olham Esse exemplo que Desculpe, esse exemplo que a Silvana deu agora, de um cachorro de apartamento que fica sozinho, os donos trabalham, ele fica lá com água, com alimento e só vê os donos à noite. É muito comum isso, numa cidade grande como São Paulo, as pessoas não têm tempo para o animal. Isso é maltrato? Isso é maus tratos, porque nós não podemos esquecer que nos últimos 40 anos a ciência do bem-estar animal que foi criada a partir de uma discussão feita sobre o sistema de criação de animais, chamados animais de produção, que são os bovinos, os suínos, os caprinos e as aves, essa ciência foi criada a partir de uma denúncia feita por uma jornalista num livro que chamava Animais Máquinas, e na verdade, Ruth Harrison, ela fez essa denúncia num livro, estarreceu a população inglesa na época, e isso virou uma mobilização, e o Ministério da Agricultura criou um comitê chamado Comitê Bramble, que durante um ano percorreu toda a Inglaterra e a partir daí criou a ciência do bem-estar animal. E lá eles estabeleceram os pontos-chaves, a partir de então, que deveriam ser sempre observados para que os animais pudessem ser avaliados e a gente poder dizer quando é que o animal é tratado adequadamente ou não. Para superar um pouco essa questão do que é óbvio, que eu acho que a Camila colocou muito bem, aquilo que é óbvio. Você está olhando, você reconhece, qualquer pessoa reconhece maus tratos, ou uma outra situação que depende culturalmente ou não, se eu acho aquilo um maltrato ou não, né? E a gente tem muitas diferenças. Então, a ciência do bem-estar animal é importante porque ela diz o seguinte: toda vez que você vai avaliar um animal, você tem que avaliar sobre o ponto de vista físico, que é o que a ciência, de uma forma em geral, nos traz como informações, doenças, ferimentos, lesões, agravos, né? Sobre o ponto de vista mental, o quanto é que aquele animal está sofrendo diante da situação, e nós somos sim capazes de reconhecer, na grande maioria das espécies animais, situações como tristeza, medo, dor, pânico, alegria, felicidade. Nós reconhecemos, nos animais de uma forma em geral. É uma coisa instintiva, porque faz parte do nosso repertório de sentimentos e sensações. E a questão comportamental, o quanto é que aquele animal está possibilitado, naquela situação que ele é mantido, de expressar o seu comportamento natural. Porque cada espécie tem, sim, a sua necessidade de expressão de comportamento natural. Essa tríade faz com que nós, sob a tutela de olharmos aspectos da ciência, da ética humana, nós possamos avaliar sobre a ótica dos animais, como é que eles se sentem em cada situação. Ela não é uma ciência fácil de ser aplicada, mas sim hoje, para superar essas dificuldades que você percebeu e você até questionou, né? Como é que é isso? A gente tem sim como usar isso corretamente. Talvez por isso, até na fala do Capitão Hobbes, ele tenha colocado que a gente precisa sair de algum lugar para poder ter instrumentos cada vez mais aprimorados para, ao longo do tempo, mudar uma situação que nós já mudamos muito. A informação, a internet, né, as redes sociais, hoje em dia, facilitam muito a transmissão de informação, mas também acomodam muito as pessoas, porque hoje a proteção animal e a denúncia de maus tratos, ela ocorre assim: põe lá na sua página, ou de qualquer outra ONG, que nós todos aqui participamos, uma denúncia, e a pessoa acha que já fez muito, a parte dela ela já fez. Agora, você que tem uma página, ou você tem faz parte de uma ONG, que presta um serviço, você não está dizendo que você é protetor de animal, você tem que ir lá e resolver o problema. Eu já fiz a minha parte, que é denunciar. Então, nós estamos numa fase de transição que eu acho que talvez se supere realmente ao longo do tempo. Joelma, qual é o papel das crianças na multiplicação dessas boas maneiras com os animais? Intervir, Mauro, exatamente nisso. Eu acho que o grande segredo dessa transformação é a educação e o respeito que a gente aprende
desde pequeno. Então é muito importante que as crianças façam parte de todo esse projeto. Uma criança que na escola, antigamente todo mundo jogava papel na rua, lixo na rua, né? Hoje a gente não joga mais. Então talvez, se a gente conseguir intervir nas escolas, na educação, daqui 20 anos a gente não precisa fazer isso, porque as crianças vão fazer. As crianças vão falar, pai, para o carro e pega esse cachorro. Então eu acho que a educação em toda a sociedade é a mudança. Falando sobre essa parte que as meninas estavam falando de deixar os animais sozinhos, né? Eu trabalho com tecnologia, então nos países asiáticos as pessoas saem de manhã e voltam à tarde, os cachorros ficam muito sozinhos, isso sabidamente é muito tempo. Então eles desenvolveram um produto muito bacana, é um alimentador com um display que eu entro pelo meu celular mesmo e chamo assim, Namur, vem aqui. Ele chega, olha e eu aperto o botão e cai um snack para ele. Isso é uma maneira, né, que os asiáticos buscaram para solucionar essa solidão, porque realmente é difícil. A gente gosta a tecnologia em prol, né, dos animais. Então eu acho que a gente tem que buscar o quê? O equilíbrio e o respeito, porque talvez um cachorro dentro de um apartamento seja menos ruim do que um animal passando fome. O que é? É difícil a gente saber. Então, acho que a gente sempre tem que pensar, né, em todas as situações, o que é pior. Então, ele morrer de fome, todo sarnento, ou ele está no apartamento? Então, cada pessoa, eu acho que a gente tem que ter o respeito na sociedade. O que aquela pessoa sabe que é melhor? A gente tenta buscar, né? Porque tem muito esse desrespeito. Aquele lá está fazendo aquilo. Não dá para ficar apontando o dedo se a gente não sabe a real. Perfeitamente. Mas, assim, o animal, principalmente os cães, né? São bichos de matilha, eles precisam ter esse contato, por mais que tenha essa tecnologia, mas é uma máquina que está dando, não é afetividade, é o que a gente fala, que hoje em dia, assim, a gente sabe os benefícios, que é isso que é o nosso trabalho, que os animais passam para as pessoas, saída de neurotransmissores, hormônios, a gente, em contato com o animal, a gente tem liberação de dopamina, a endorfina, oxitocina, e a diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse, que é isso que, sabe, e o animal também, hoje a gente sabe com pesquisas, que ele não só leva esse benefício para as pessoas, mas também ele recebe. Então, ele precisa disso, ele precisa conviver numa matilha. A matilha não precisa ser necessariamente de cachorros, a matilha, ele acaba incorporando a família como sua matilha. E o grande problema é a gente, né, por exemplo, eu trabalho o dia todo também. Eu saio de casa, eu tenho a sorte de ter uma pessoa que cuida da minha casa, mas muitas pessoas não têm essa sorte, né? Vem também da questão do... eu resgato animais em situações lamentáveis, assim, então... Para ele ficar sozinho no apartamento, eu considero uma grande vitória dentro da realidade que ele estava, porque é condicioná-lo também, é dar carinho. De manhã você levanta, faz um monte de carinho, leva ele para passear. Ele vai entender que você vai voltar. E o cachorro, acho que tem uma coisa muito engraçada que eu percebo. Se eu sair de casa por 10 minutos ou por 3 horas, a reação é a mesma. Eles pulam do mesmo jeito porque eles perceberam a minha ausência. Não estou falando da parte científica, porque pouco conheço disso, eu desconheço muito. Mas falo daquilo que eu sinto. Esquece uma chave e volta. Exatamente, daquilo que eu sinto. Então, eu sempre falo, quando alguém vai adotar e pergunta, mas ele vai ficar sozinho? Eu falo, mas você vai passear com ele? Você vai dedicar um bom tempo presencial, quando você estiver em casa para ele? Então, vamos fazer um teste? E tem vários cachorrinhos... Você precisa cortar, né? Pode concluir. Não, então, e tem vários cachorrinhos que eu já doei, que eles vivem sozinhos. E que, obviamente, acho que eles viveriam mais felizes se estivessem o tempo todo com o dono, mas eles estão felizes, assim. Você aqui na TV Assembleia SP acompanha o programa Em Discussão. Estamos falando hoje sobre projeto de lei de autoria do deputado Jorge Atto, do PMDB, que prevê a implantação de um disque denúncias para a população registrar os casos de maus tratos aos animais. Mais um intervalo, voltamos já. Aqui na TV Assembleia SP, de volta com o programa Em Discussão. Nosso tema hoje, projeto de lei do deputado Jorge Atto, do PMDB, que prevê a implantação de um disque denúncias para a população registrar casos de maus tratos contra os animais. Vânia, ainda existe a famosa carrocinha em algum lugar do estado de São Paulo? Olha, no estado de São Paulo não, porque nós temos legislações, né, que foram votadas, inclusive nessa casa, né, na Assembleia, graças a Deus, que foram o ponto de partida para obrigar a sociedade a mudar práticas culturais ultrapassadas, a serviços de saúde que tinham práticas ineficientes para o controle de doenças, gastando recurso público de uma forma ineficaz. Então, acho que assim,
Realmente a gente ter leis que sejam um marco a ponto de partida de mudanças sociais é importante, porque acho que a Joelma falou uma coisa importante, eu queria costurar essas duas coisas, a questão da educação, né? A educação é fundamental, mas a educação não pode se restringir só à mudança de hábito que você já vai implantar numa criança para ela crescer corretamente. Pela complexidade da vida humana hoje em dia, nós temos que usar espaços de educação, informação e conhecimento sempre que possível. Sem dúvida que quando eu invisto na criança pequena, eu já vou fazer o embasamento correto para que ela não tenha dúvida, porque o que muitas vezes acontece é que as crianças aprendem o correto na escola, em espaços de interação, mas chega em casa e a cultura dos pais é completamente diferente. Então a criança se vê também confrontada. Então nós precisamos ter espaços diferentes para exercer essa questão. E por isso, muitas vezes, ainda usar o termo humanizar é importante. Porque quando a gente diz humanizar, a gente tem que sair de um ponto de partida para poder entender exatamente o que a gente vai fazer na nossa sociedade para fazer com que ela seja mais segura, ética, respeitosa, valorize seus animais. E a palavra humanizar, quando a gente pega essa palavra e entende, ela quer dizer uma coisa positiva, ela tem uma mensagem positiva, na verdade. Ela nos faz resgatar valores, princípios que são importantes. Né? Você ser humano, você quer estar... E isso é um termo que existe, a gente não está inventando, né? Não é uma questão hierárquica do ponto de vista o homem está acima e os animais abaixo, não é isso. É uma expressão que existe. Porque, querendo ou não, do ponto de vista cognitivo, do que a gente aceita hoje na sociedade mundial, ainda nós somos tidos como o ponto de partida. Né? A gente sabe que a ciência traz muitas outras informações, que outras espécies devem ser mais inteligentes que nós, mas nós não chegamos lá ainda. Talvez no século 23, 24 a gente possa dizer isso. Mas por enquanto não. Então, o que a gente quer dizer quando vai dizer humanizar é tomar um certo cuidado, porque a gente não pode antropomorfizar o animal, que é o que a gente faz, põe lacinho, cheirinho, perfuminho, faz coisas erradas. Humanizar quer dizer, na verdade, você dar bons valores, bons princípios para as pessoas, não é torná-lo humano, os animais. Não é torná-lo gente. Não é torná-lo gente. Não é torná-lo uma pessoa. Humana. É tratar de forma correta uma outra forma de vida que merece e precisa ser respeitada e tratada corretamente. Sim. Então, na educação, eu acho que são esses os princípios básicos, porque, infelizmente, a prática comercial e econômica faz com que as pessoas caminhem por outros lugares. Então, é muito legal se eu tiver um ofurô para levar meu cachorro, levar seu cachorro, gastar um dinheiro enorme, fazer chapinha no cachorro, levar o gato para fazer as unhas. Pintura nas unhas, quer dizer assim, uma coisa completamente equivocada do ponto de vista do papel do animal dentro de uma sociedade. Quando, na verdade, a Silvana bem mostrou aqui, existem benefícios extraordinários. Então, voltando ao nosso assunto de base, que é a questão da legislação, talvez ela possa ser mais um ponto de partida para a gente lutar enquanto entidade de proteção animal, e eu aqui estou representando uma entidade que tem mais de 115 entidades de proteção no Brasil todo, e eu posso dizer que, igualzinho em São Paulo, nos outros estados, é a mesma dificuldade. Silvana. Eu queria deixar claro também que a gente até conversou sobre a diferença da humanização, que é você não humanizar o animal, como foi dito aqui, e diferente do trabalho que a gente faz com os animais terapeutas, que a gente acaba humanizando as pessoas. A gente faz um trabalho ao contrário. Incrível, já até citei isso, que o animal vai fazer isso. Então, tomar essa diferença da humanização aí, para ficar claro para as pessoas que estão ouvindo, né? Porque essa humanização extrema, de lacinhos, de pintar unhas, ela acaba fazendo com que a relação simples se perca, porque você vê essas pessoas, elas olham para o animal como um objeto. Então, a relação simples mesmo, que é fazer um carinho, receber em troca, levar o animal para passear, se perde nisso tudo. Então, essa eu acho, de fato, muito nociva. E a humanização que eu acho nociva é a humanização arrogante, aquela de você achar que o animal, para ele chegar perto daquilo que você deseja, de uma forma nossa, assim, de falar, só serve do jeito que eu quero, porque ele, na verdade, é um exemplo de preconceito, porque todo mundo quis os mais felizes, os mais legais, e ele ficou porque ele era do jeito dele, mais introspectivo. Isso não é um defeito, é o jeito dele. Só que ele foi castigado por não ter o jeito que todos esperavam. Mas porque existem os estereótipos, né? Como a gente colocou. As pessoas idolatram ou mitificam o animal de uma determinada forma e tudo que estiver fora daquele padrão, a gente sofre isso na sociedade humana e está levando essa questão para os animais. Então, eu acho que assim, o que é importante é que todos nós aqui temos isso claro, e o que a gente precisa, como a Joelma bem falou, é multiplicar na informação, no conhecimento e na educação
o lado correto, né? O lado correto, Não é transformar o animal numa pessoa, mas sim resgatar os valores, como você bem colocou. Joelma, fala do Instituto 100% Animais. Qual que é o objetivo do trabalho de vocês? Então, o Instituto ele tem vários objetivos, mas o principal é a transformação, né? Então, a gente aplica o empreendedorismo em organizações que cuidam dos animais. Então, a gente atende várias organizações de animais domésticos, de animais silvestres também. E o que é que acontece? As organizações, elas são muito desorganizadas. Por quê? Porque elas são compostas de pessoas que têm um coração imenso, que não cabe no peito, e elas não são boas gestoras. Então, é isso que a gente ajuda na gestão das organizações. Camila, não sei se é uma impressão, mas a gente tem visto nas redes sociais, especialmente no Facebook, um aumento crescente de fotos relacionadas a maus tratos de animais. Isso parece ser uma coisa muito maior do que de fato é, pela própria dimensão que a rede social tem, e agora isso passa a surgir, uma coisa que já existia. Acho que sempre existiu, a diferença é que agora a gente tem um veículo que pode publicar isso, né? Um veículo que centraliza. O Facebook, ele salva vidas. Quando bem usado, ele é uma ferramenta fabulosa, assim. Então, hoje você tem também celulares, as pessoas tiram foto de tudo. Então, você está passando por uma rua, você fotografa, coloca lá direitos dos animais, cantinho do Chiquinho, e coloca e publica um maus tratos. Coisa que antes a gente não tinha. A gente tinha o Orkut, que não tinha o alcance que tem o Facebook. O Facebook é uma ferramenta muito inteligente. Então, isso do compartilhar, de você taguear, de você ter uma comunicação muito rápida, eu acho que possibilitou a viabilização. Assim, você consegue visualizar mais, mas acho que os maus tratos sempre existiram. Hoje há uma educação maior, um respeito maior. Acho que até mais protetores que se tornaram depois que passaram a frequentar mais o Facebook. Eu acho que pessoas se sentiram meio que picadas pelo bichinho. Porque protetor, as pessoas falam, anjo, não tem nada de anjo, assim. São pessoas comuns que veem uma situação que é absurda e que tenta resolver da melhor forma possível. Não somos super pessoas, né? Então, eu sempre tento colocar que a forma sempre tento colocar uma coisa muito simples e comum. Qualquer um é possível. Né? Para qualquer um é possível fazer isso. Você, às vezes me falam, o que eu faço? Camila, eu falo, o que eu faria é pegar o animal, colocá-lo dentro do carro e levá-lo ao veterinário. Isso você consegue fazer também. E eu acho, posso interromper? Pode. Pequenas atitudes, né, que a gente sempre mostra para as pessoas. Não só cães e gatos. Puxa vida, vamos pensar nos pássaros. Sim. Eu acho que o que falta hoje em São Paulo, depois de mais de 1000 árvores que caíram, é a gente também pensar nos pequenos animais. Sim. A gente tem um pássaro, vamos colocar uma bananinha na janela, o passarinho vem. Eu, por exemplo, comecei a colocar uma banana, agora eu acho que deve ter, esse pássaro que tem é uma mistura com macaco, porque ele come 3 bananas por dia. Então, sabe, uma família. poxa vida, a gente está na época do inverno, a diminuição das árvores, do alimento. Então, vamos pensar em todos os animais. Eu acho que todo mundo pode fazer um pouquinho para melhorar a vida dos animais. As aves presas em gaiolas, por mais que elas sejam bem cuidadas, com água, com muito alimentação, triste. é maltrato? Com certeza, né? Eu acho que, assim, entrando em questão ideológica, eu sou vegetariana há mais de 20 anos, assim, não me alimento de nenhum tipo de carne, porque para mim não existe diferença. Acho que o boi, ele teve azar de não latir, sabe? Porque se ele fosse domesticado, estivesse ao lado das pessoas, as pessoas não se alimentariam dele. Então, às vezes eu vejo, é muito engraçado, um amor enorme pelo cão e não nada ampliado para um outro animal que, só por não estar perto, por ter determinado que ele seria feito para o nosso bem, para ser consumido, eu vejo a pessoa não ampliando esse amor. Então, isso é uma coisa que não me incomoda. Assim. Eu tento sempre falar, pessoal, vamos tentar diminuir segunda-feira sem carne, vamos fazer terça-feira sem carne também. Mas isso, Camila, a gente vê com os animais silvestres, por exemplo. As pessoas falam assim, ai, coitadinho do cão, mas a onça a onça tem que morrer. Puxa, gente, não, é um disparate eu acho completo. que Mas a gente também vê, desculpa, mas aí vou fazer o contrário, contraposição. A legislação, por exemplo, brasileira e tudo mais, ela é muito preocupada, até por uma pressão da sociedade mesmo, muitas vezes com os silvestres. Sim. E nem um pouco preocupada diretamente com os domésticos, porque a gente pode olhar muito claramente. Quando os animais, já que você me perguntou da carrocinha, quando era para recolher e matar os animais, aí tinha dono e tinha dinheiro para fazer. E agora, que é para, na verdade, se recolher seletivamente, tratar e cuidar, ou até incentivar animais de comunidade, fazer um trabalho integrado com as ONGs, ninguém quer assumir
do ponto de vista governamental, em qualquer esfera, federal, estadual, e aí está sobrando para os municípios os que conseguem, de alguma forma, ter sensibilidade, ou alguém do município sensibilizar o gestor público, pensar em alguma ação, que em geral são os programas de controle reprodutivo, como um início de alguma coisa para tentar mudar essa situação. Doutora Vânia, aproveitando a sua palavra, o tempo do programa já se esgotando. A sua conclusão sobre o nosso tema, até 1 minuto. Eu acho que ele é bastante relevante, mas ele não se esgota como ferramenta de trabalho eficiente, na verdade, para aquilo que a gente espera, que é uma mudança da nossa sociedade. Mas, sem dúvida, ele é uma ferramenta importante e que outras legislações deverão aparecer para que nós possamos, cada dia mais, avançar na promoção de valores e no respeito e na proteção dos animais, sejam os animais quais sejam, os domésticos, os silvestres, os de produção, todos eles. Silvana, até 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema. Você fala pelo Namur também, eu falo ocupa o por tempo ele. dele, tá? Namor acordar um pouquinho. Mas eu também tenho mais aqui aprovar o que ela falou e dizer também que os animais, eles trazem tantos benefícios, não importa se sejam silvestres, sejam domésticos. A coisa melhor que tem, assim, é você poder conviver com eles sempre, assim, da melhor maneira possível. E eu posso falar mais, assim, porque como eu trabalho muito com eles, assim, eu vejo, assim, os benefícios que eles trazem para as pessoas. Como é que eles, assim, melhoram a saúde das criancinhas que estão nos locais, nos abrigos, nos asilos. Então, eu acho, assim, que eles são tudo de bom. E eu acho que ainda a gente precisa... Estamos nos primeiros passos ainda, para que é uma longa jornada ainda pela frente. Joelma, sua conclusão, até 1 minuto. Bom, eu gostaria de agradecer o convite e falar para as pessoas que estão em casa que todo mundo pode fazer um pouquinho para ajudar os animais, seja o que for. Colocar uma banana na janela, olhar um animal, um cão que está na rua, pensar numa onça pintada. A gente pode fazer diversas coisas. Adote uma ONG, uma organização, apoie financeiramente. Se você não puder apoiar financeiramente, vá até lá, conheça o trabalho, como o da Camila e de outras protetoras independentes. Faça a sua parte, porque a evolução de uma sociedade está da maneira que a gente trata a parcela mais vulnerável. Então, seja você também um transformador da sociedade. Muito obrigada. Camila, sua palavra final? Eu acho que a lei ela vem para centralizar mesmo dar um empoderamento social, que eu acho que é uma coisa que falta muito. A gente percebe que muitas pessoas têm uma indignação quando vem algum caso de maus tratos, não sabe quem recorrer. Então, tendo uma centralização, tendo a quem recorrer e pessoas com uma preparação adequada para receber a denúncia, que ela não seja banalizada, eu acho que a partir daí a gente já tem um banco de dados formados. Mas o que fazer com isso? É dar espaço para que isso se amplie, criar lugares para onde esses animais sejam levados, criar mais hospitais públicos, campanhas de castração, enfim. É um tema muito amplo, gente, não dá para resumir tudo em 1 minuto, mas é um passo extremamente importante que essa lei seja aprovada. Muito bem, quero agradecer a presença de todas vocês aqui nesse programa em discussão na TV Assembleia SP. Falamos hoje sobre o projeto de lei do deputado Jorge Atto do PMDB, que prevê a implantação de um disque denúncias para as pessoas poderem registrar denúncias, apresentar os casos de maus tratos contra os animais. Aqui um abraço a todos, ao Namur também, a você de casa que nos acompanhou. Tchau, até o próximo tempo.